Olá, se está gostando do conteúdo divulgado em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos novos conteúdos, dê o like e compartilhe. Também pode fazer seus comentários nos nossos vídeos. Hoje estaremos tratando de um assunto que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas focado dentro de um condomínio. Como que funciona essa sistemática, essa legislação que protege nossos pequenos, as crianças e também os adolescentes, o direito deles? O Código Civil, ele está inserido nessa situação, pois o dever de guarda da criação é do responsável legal, no caso os pais. A responsabilidade por essas crianças e esses adolescentes serão dos pais. Então, nós não podemos transferir uma responsabilidade que é dos pais para um condomínio, um síndico, um funcionário, um zelador. Então, precisamos analisar também os direitos que essas crianças e esses adolescentes possuem, pois eles precisam de um ambiente onde eles possam brincar, se divertir e também devem respeitar as regras, o regimento interno e a convenção do condomínio. Então, uma balança. Sempre é necessário analisar e conversar tanto com os pais dessas crianças, quanto também envolver essas crianças na administração do condomínio, para que elas possam entender e compreender o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. Em diversos casos, essas crianças já sabem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, por exemplo, a utilização do salão de jogos. Existe um horário pré-fixado na convenção e no regimento. Então, as crianças e os adolescentes devem respeitar aqueles horários. Quadra de futebol, mesma situação. Elas devem respeitar esta questão dos horários. Então é muito importante para que não haja nenhum conflito entre os próprios funcionários do condomínio e as crianças, para que exista uma harmonia neste condomínio. Pois em alguns casos, dependendo a forma em que essa criança, esse adolescente, ele é abordado pelo funcionário, pelo síndico, pela pessoa do condomínio, a respeito das regras, da proibição, ela pode se sentir humilhada, entendeu? De repente, a pessoa grita no meio de todo mundo, expõe ela a uma situação vexatória. Isso pode causar um problema ao condomínio. Então é muito importante que o síndico ele tenha ciência e treine esses funcionários na abordagem, porque não existe a necessidade de entrar em conflito. Existem as regras que foram estipuladas e devem ser seguidas, e eles têm os direitos também. No caso, o condomínio não pode também impedir algumas situações, né, das crianças, por exemplo, estão brincando, se divertindo no ambiente que é próprio a elas, não existe a necessidade de proibição. Mas no caso onde as crianças não estão respeitando, o funcionário ele não precisa entrar em atrito com essas crianças. Existe o regimento, existem as regras, existe toda a situação já na convenção. É muito importante que ele comunique às crianças: olha, vocês precisam, vamos supor, a quadra, vocês precisam sair da quadra, que eu preciso fechar. Não, nós não vamos sair. Tudo bem. O que esse funcionário pode fazer é pegar o nome deles, dessas crianças, para que envie uma advertência, explique para o síndico vai prosseguir com possivelmente uma advertência aos responsáveis, pois eles é quem são responsáveis pelas atitudes das crianças. Então eles não podem se eximir dessa situação, onde eles terão que tomar as medidas para impedir essa situação, explicando para seus filhos que eles devem respeitar as regras para o bom convívio de um condomínio. Então é muito importante
essa troca de informação entre os responsáveis e o síndico e os funcionários, para que flua tranquilamente esse ambiente desse condomínio. Então, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, eles têm alguns direitos, não a convenção e o regimento interno, eles não podem suprimir esses direitos, pois não podem ir contra uma lei. Deve ser analisada e ponderada todas as situações para esse convívio ser harmonioso. Para hoje, era isso que a gente tinha a falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e os condomínios.